Bem-vindo ao canal Já em Campo. E hoje não vai ter aquela intro super animada, porque é triste o que está acontecendo com o esporte, é decepcionante. É você ver um prédio inteiro sendo construído e tá segurando apenas uma estaca de madeira assim, ó, fina. Aí você fala assim, pô, o prédio vai cair, só que ninguém sabe quando que vai cair. É só uma questão de tempo. Todo mundo sabe que ele vai cair, só não sabe quando. E isso está acontecendo com o esporte. Então, eu vou falar mais depois da vinheta. Vem comigo. Então, o que que acontece é decepcionante. A gente chega pra jogar contra o Bahia. Pelo menos eu não tinha perspectiva que a gente ia ganhar. Eu já vi muita gente falando, não, vai ser 2-0, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas a partida que a gente podia ganhar era contra o Santos. Com um a menos, empatou o jogo. E contra o Bahia não teve o que falar. Foi um jogo ruim. O Bahia também não mostrou para que veio. Ele foi um jogo apático, um jogo chato, que no finalzinho ali eu já tava com vontade de mexer no telefone, que o jogo não tinha chute, não tinha defesa. Aí, ó, a escalação, eu não vou nem botar aqui na tela, vai ser um vídeo rápido sem até muita edição assim, só pra ser mais natural. A escalação, a diferença é que entrou Atencio, né? No lugar de Lucas Lima, que a Lucas Lima ele pegou e ele foi suspenso, e Sérgio Oliveira tá machucado. E Atencio, ele não casa à parte, a gente pede para ele entrar, mas ele não faz mais a diferença. A gente tenta, busca Atencio entra, não consegue mais dar chute, não consegue mais apresentar jogadas, aí a gente fica que nem um trouxa. A gente pede o cara pro cara entrar e não resolver. O resto dos jogadores. Gabriel, ele nem teve muita chance de defender nada, foi só umas bolas fracas que foi no meio e foi isso. Igor Cariús, ele não foi tão ruim como nas outras partidas. Ele conseguiu tirar algumas bolas, deu um carrinho bonito, só na bola. Mas não se sustenta, não é um lateral que você chega e você fala assim, pô, vale a pena a gente continuar com ele no grupo. Não é aquele lateral que quando ele foi suspenso por um ano, por um negócio de aposta, a gente ficou cobrando pra ele voltar. Que ele voltou na Série B e voltou jogando bem. Não é aquele lateral mais. Então, quer dizer, a gente fica com posições com déficit, a gente não sabe mais. E outra coisa, quem vai querer mais vir pro esporte hoje? O esporte tá em 20º lugar, tá na lanterna. Como que a gente vai pedir alguma coisa? A gente vai falar assim, não, esse jogador tem que vir pra cá. Por quê? Se o esporte não ganha, o esporte não joga bem, a torcida cobra muito e tem que cobrar mesmo. E a gente fica só isso, não é nem mais vergonha, é humilhação. Porque vergonha, uma hora passa. Você chega assim, passou. Ganhou, o próximo jogo já vai melhorando. Mas o esporte não tá ganhando nem pra iludir o torcedor pra ir pra ilha. A gente pegou, empatou com o Vitória, sem contar as outras partidas que a gente perdeu pro Juventude, perdeu pra todo mundo. Aí a gente pega e vai terminar esse primeiro turno sem ganhar de ninguém, gente. Olha o nível que o esporte tá nos fazendo a gente passar, que a gente não consegue mais comemorar uma vitória há 4 meses. Pelo amor de Deus. Aí a gente pega e fica sofrendo, sofrendo. Aí o torcedor pega e vai de novo pra Ilha do Retiro pra ser humilhado de novo, ver um 0-0 sem graça. Que você não via chance de gol, não via nada. Aí continuando. Thierry e um jogador que voltou bem, aí você vê Thierry que tava não sei quanto tempo parado, voltou jogando melhor do que os nossos zagueiros que estão lá no elenco. Então não faz sentido isso. O que é que tá acontecendo com o esporte? Que ele não tá conseguindo fazer o mínimo. Não é. Aí a gente tá vendo, eu vi um debate. Não é o esporte é pequeno ou tá se apequenando. A gente tá numa fase que para o esporte ser pequeno a gente tem que crescer muito agora nesse Brasileirão. Porque eu acho que o esporte é um time grande, ele tem história, ele tem torcida, tem estádio, tem tudo. Mas no Brasileirão, olha a vergonha que a gente tá passando. Não tá conseguindo ganhar um jogo, não tá conseguindo segurar um jogo, a gente começa ganhando, perde. O jogo do Corinthians, a gente faz um gol e leva um gol aos 15 segundos do segundo tempo. O que mais precisa acontecer para haver mudanças? Aí chega na coletiva, aí os jogadores. Não, a gente tem que não é só falar, a gente tem que pegar e mostrar o futebol. Mas quando que eles vão mostrar esse futebol? Porque falam muito.
O torcedor do esporte está cansado de escutar desculpas. A gente tem que apresentar em campo. Cadê apresentar em campo? Entendeu? Então é algo simples de você perceber que um jogador em certa posição não dá certo. Que um jogador fazendo tal função não dá certo. Mas pra lá, você joga lá pra diretoria, pros outros, parece que é uma equação de matemática inimaginável, que você não consegue resolver. Mas passando aqui só pra... Essa revolta, assim, é gigante. Mas passando aqui só pra pedir um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo que eu postar, entendeu? Então vamos lá. Aí você vê, Matheus Alexandre. Nesses últimos jogos, eu não gosto de Matheus Alexandre como jogador. E esses últimos jogos, pelo menos nesse, vou falar desse. Ele jogou minimamente aceitável. Ele teve uma hora que ele dá umas entradas boas. Teve outra que ele pegou e conseguiu jogar a bola pra fora, assim, batendo no cara do Bahia. Só que você vê, o nível tá tão baixo que um jogador mediano tá tendo que ser exaltado pra ver se a gente consegue ter alguma coisa que a gente possa elogiar. Porque não tem mais como. Pra mim, Zé Lucas jogou muito de novo, ele estava sempre nas jogadas. Ele sempre estava em todo lugar que você estava olhando, você via Zé Lucas. Tava na defesa, no ataque, no meio, na ponta. Um time que tá jogando bem precisa que um jogador sirva de todas as posições no jogo? Não. Se o time tá jogando bem, o zagueiro é zagueiro. O lateral é lateral. O volante é volante. Mas não, isso não tá acontecendo. Rivera foi outro que jogou bem. Se você vê nesse time do esporte, os únicos que você pode elogiar assim é os volantes, assim. Você pode elogiar que a maioria das vezes eles jogam muito bem. O Zé Lucas, no último jogo, ele deu uma farrapada. O Rivera, entregando pro Bahia, ele escorregou de novo, que nem ele fez contra o Cruzeiro, e ele pegou e ia deixando a bola passar. Vamos lá. E no ataque, pra mim, o melhor em campo hoje foi Mateuzinho. O Mateuzinho, ele é um cara que é muito esforçado, e ele, pelo menos, você vê que ele tem uma garra pra ele tentar alguma coisa diferente. Ele segurou a bola quando tinha que segurar, deu cruzamento quando tinha que dar o cruzamento. Só que um time com um não se sustenta. Você vê, o time do... Um exemplo, assim, bem superestimado. O time do Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era espetacular, mas todo o time jogava bem. Tinha Marcelo, tinha Kroos, tinha o goleiro. Mas um time que só um jogador tá tentando fazer algo, não dá certo. O jogador não consegue pegar todas as funções. Eu falo um, mas tipo, pode ser dois, três, mas você vê que não é o geral, não é o todo, é uma parcela pequena. Aí você vê, Derek, você vê como que é estranho esse negócio. Carlos Alberto foi vendido para o Botafogo por 3 milhões. A diretoria pega, compra Carlos Alberto do Sport. Compra Carlos Alberto por 14 milhões. Aí troca por Derek, que estava no Cuiabá da Série B. E Derek tá arrebentando aí na Série A. Arrebentando na medida do possível. Fez o gol da última partida. Tá dando chutes. Aquele chute que ele fez contra o goleiro do Bahia foi bom. Tá tentando jogar alguma coisa. Ele é um cara que ele batalha muito pra ir pra cima da bola. Pra mim foi o segundo melhor. E agora a gente vai falar de Barleta. Barleta, o que que tá acontecendo? Barleta, desde o ano passado, não joga bem. Barleta, ele pega a bola e ele pode estar sozinho com o goleiro, como aconteceu, e ele chuta pra fora. Barleta, às vezes ele acha que ele é intangível e ele quer passar por meio de três driblando sozinho. Quando é pra chutar, ele toca. Quando é pra tocar, ele chuta. E não dá certo mais. Então isso mostra o quanto o time tá ruim, tá debilitado. Os jogadores do banco que entram. Pedro Augusto, ele joga direitinho. Aí você vê aquele Léo Pereira, que ele perdeu um gol sozinho, que poderia ser o gol da vitória. Entendeu? Mas aí você vê, são tantas chances que a gente perde, que não, uma a mais, uma a menos, acaba não fazendo diferença. Porque a gente já sabe que o esporte não tá mais competindo contra os times do Brasileirão. Tá competindo contra ele mesmo. O maior adversário do esporte é ele. Não é Juventude, não é Flamengo, não é ninguém. O esporte, quando quer jogar, joga alguma coisa e empata. Quando não quer jogar, perde. Entendeu? Então, é um caso que não é mais nem pra você ficar triste, assim. É um caso que você fica decepcionado. Você fica com uma raiva que você não sabe nem explicar. Porque pelo menos
Tem gente como eu que não vai pro estádio, porque eu moro em outro estado e tal. Mas e foi as mais de 16 mil pessoas que foram ver o Sport jogar. Que foi contra o Santos e o Sport empatou. As 16 mil pessoas que viram um empate ridículo contra o Bahia. Que aquele goleiro do Bahia tava toda hora falhando na bola. Se você desse alguns chutes, esse goleiro ia lá e a gente conseguiria fazer um gol. Ele conseguiria, não conseguiria defender. Aí o que a gente tem que falar? Não tem mais o que falar. A gente chega até chato, chega a você ser prolixo de você ficar falando. De diretoria, que a gente já sabe que a diretoria tá errada. De jogador, de técnico. Então acaba que, se você apoiar, o time não mostra resultado. Se você reclamar, o time não mostra resultado. Aí o que a gente faz? A gente só fica torcendo ver o nosso time do coração. Porque eu admito, eu sou fanático pelo esporte. Ver o nosso time do coração perdendo, 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 empatando, perdendo, empatando, perdendo. Até quando que a gente vai fazer isso? A última vitória foi dia 23 de março. Olha o cabimento disso, a gente não ganhou mais nenhuma vez. Nos 120 anos de história do esporte, o esporte nunca passou mais de 15 partidas sem ganhar. Olha o recorde que a gente tá quebrando. A gente era um dos únicos. Era a gente e o Pendense, acho que da série D, da série C, não sei. Os únicos que não tinham ganhado ainda. A gente foi lá e o Pendense ganhou o jogo. A gente é o único time de todas as séries que não ganhou. Aí o que explica isso? É salário atrasado? Não, todos recebem em dia. É briga no elenco? Não, todo mundo fala que o elenco é bom. É o técnico? Não, Daniel Paulista é um técnico respeitado e que conhece o esporte. Então, é a diretoria? Não sei, né? Aí a gente pode jogar para os outros falarem. Mas então, o que falta pro esporte conseguir sua primeira vitória? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Então, muito obrigado por assistir. Eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando o canal, estão me ajudando nessa minha história, né, com esse canal. A gente já tem quase 18 inscritos, muita coisa, cento e tantas visualizações. Então eu queria agradecer mesmo vocês que estão vendo o vídeo. E até a próxima. Só para acabar, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. E se Deus quiser, o esporte tenha sua primeira vitória. Valeu!